Na quarta-feira, dia 19 de maio, nós fomos agraciados com a segunda temporada da série Quem Matou Sarah. A série estreou em março de 2021 e já ganhou a continuação. Na verdade, quando eu gravei o vídeo da primeira temporada, já tinha a segunda temporada gravada, eles só estavam esperando mesmo pra jogar pra gente. E foi tudo, obviamente, por conta do seu sucesso. E essa temporada traz ainda mais reviravoltas e descobertas mirabolantes e tudo mais. Eu vou falar um pouco sobre como a trama se desenvolve, sobre coisas que me agradaram e coisas que eu não gostei. E vou falar também sobre o final. Ele não precisa necessariamente ser explicado, porque fica bem explícito tudo que acontece. Mas eu quero comentar sobre o que eu achei, se eu tenho alguma teoria e tudo mais. Então é óbvio que vai ter spoiler e eu vou avisar quando começar o spoiler. Continua aqui comigo e vamos pro vídeo. Se você gosta de filmes, séries e livros, você tá no lugar certo. Meu nome é Hilary e seja bem-vindo ao Literário Clube. Se você já faz parte do clube, já deixa o seu like. Se você ainda não faz parte, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações do canal. E siga nossa página no Instagram, que vai estar aqui na tela. E é isso. A segunda temporada começa de onde parou a primeira temporada, que foi quando o Alex, né, o irmão da Sarah, encontrou o diário dela e o desenho que mostrava onde tinha uma pessoa enterrada no quintal da família Guzmán. No caso, é a cena em que a Elisa encontra o Alex, né, com o crânio do cadáver na mão, na beira da cova, né, que ele cavou pra achar o corpo. Ele estava se perguntando quem devia ser aquela pessoa e o que aquele corpo estava fazendo enterrado no quintal da casa dele. A trama continua, obviamente, e Alex ainda quer saber quem matou Sarah, porque isso ainda não desvendamos. Mas, como é descoberto o esqueleto, é aberta uma nova investigação com o Alex sendo o principal suspeito. Então, ele teria 6 meses, que era o tempo de duração da investigação do corpo, para provar que ele não tinha nada a ver com o esqueleto e ainda por cima encontrar o assassino da irmã dele. Como a gente viu no final da primeira temporada, né, que eles já mostraram algumas cenas da segunda temporada, nas cenas bônus, eu digo que é cenas bônus, né, porque no caso são cenas bônus, porque são aquelas do final, a Sarah era bem diferente do que a gente achava que ela era e tinha bastante problema. O que eu achei? Eu adorei a série. Eu tô falando aqui agora porque eu gostei, porque logo mais vai começar os spoilers e as teorias e tudo mais. Então, já parando aqui pra dizer que eu amei a segunda temporada. Eu acho que eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira. E é isso. Então agora começa os spoilers e as teorias e tudo mais. Então, se você ainda não assistiu a série, vai assistir. Se você já assistiu, continua comigo e vamos desenvolver isso aí. A forma como a série é apresentada explica muita coisa, porque eles acabaram colocando muita informação em flashbacks, né, tipo, em lembranças da época em que a Sarah estava viva, até antes da Sarah nascer e tudo mais. Eu acho que a metade da temporada é composta por flashbacks, né, e lembranças. E eu gostei porque a gente não precisa ficar quebrando a cabeça pra encaixar tudo, porque a gente consegue as respostas pra todas as coisas, basicamente. Tipo, por exemplo, como o Alex sabia montar uma bomba, ou como ele conseguiu fugir quando ele chegou perto de morrer no final da temporada, da segunda temporada, que ele precisou fugir de um lugar pegando fogo, então ele acaba fazendo a mesma coisa que ele fez pra se livrar da coça na cadeia, ou como ele lutava muito bem, porque na cadeia ele precisou aprender a lutar pra se defender das pessoas que queriam matar ele lá dentro. Nós descobrimos logo o porquê a Sarah age de forma louca. Ela, na verdade, é esquizofrênica e ela herdou o mal por causa do pai dela, que estuprou a mãe dela. Então a Sarah é fruto de um estupro, ela não sabia e o Alex também não. E seu pai, na verdade, tá internado num hospital psiquiátrico. Ela não conhece ele, mas ele tá lá. Então, sim, ela conhece o pai dela. E por a gente saber que ele era um doente mental, a gente pode entender o porquê ela escrevia no diário que ela não queria ser igual a ele e tudo mais sobre essas menções que ela faz. O Alex encontra no diário da Sarah sobre o médico psiquiatra que estava tratando ela e ele vai questionar ele, o doutor, né, o médico, querendo saber quem é a verdadeira Sarah. Ele diz que ele precisava saber o que tinha acontecido e por que ela precisava de tratamento psiquiátrico. O médico explica sobre os problemas e os transtornos da Sarah e fala coisas de duplo sentido, tipo, como quando ele falou pro Alex que o problema que a Sarah tinha e drogas
combinados eram um problema muito sério. O Alex entendeu uma coisa, eu também entendi, que no caso ela estava se drogando. Mais pra frente a gente acaba descobrindo que não, ela não estava se drogando, mas tinha a ver com drogas sim. A Elisa tem um papel muito importante nessa temporada. Por conta dela estar sempre do lado do Alex e contra a família dela, ela acaba ficando no fogo cruzado ali das confusões do Alex, até com o pai dela mesmo. Infelizmente, ela se machuca bastante, tipo, bastante mesmo, mas ela se mostra muito forte e é ela quem quer queimar o império dos Lascano, né? Depois que a família já deu um monte de merda, ela quer queimar literalmente o império. No vídeo da primeira temporada, eu falei que eu achava que ela me decepcionaria, porque, tipo assim, eu pensei que ela ficaria do lado da família dela, mas não. Eu só queria dizer que nunca julguei. A Mariana se mostrou pior do que eu esperava, porque eu já achava ela uma cobra traiçoeira na primeira temporada. Na segunda, então, ela é o ninho inteiro. Além de saber que ela era uma pessoa horrível, ela ainda fica tentando se convencer de que vale alguma coisa e de que o tempo todo ela destaca que o que ela sabe realmente fazer é ser mãe, que ela sabe cuidar e zelar pelos filhos, quando na verdade ela quis ferrar a vida do Rodolfo, né? Quando o Rodolfo ficou preso dentro da sauna, foi ela que mandou o Elroy prender ele lá dentro, entendeu? Esse tipo de coisa assim, ela queria assustar ele, ela é uma péssima mãe. Cachorra. Tem uma situação também que a gente vê a cena de quando o Chema, o José Maria, conta pro pai dele que ele era gay e o pai dele basicamente espanca ele e a mãe só levanta. Eles estavam sentados na mesa de jantar quando o Chema contou. O pai dele levantou pra bater nele e a mãe dele levantou e meteu o pé enquanto o pai tava lá pisando literalmente no filho. Pisando, tipo, com o pé mesmo. Chutando ele. Não, pisando com a mão. Com a Elisa, eu não sei o que ela fez de ruim, mas com certeza coisa boa também ela não fez, né? Sorte da Elisa que ela tava bem longe, a maior parte da vida. Mas em relação a Mariana, o que realmente me surpreendeu foi o fato de que ela queria pegar o neném da Sofia, né? A ex do Rodolfo, a que engravidou do César, né? Do sogro, no caso. A Mariana alegou que ela não conseguia cuidar do bebê, mas é que ela era instável e vivia no meio de prostituição e esse tipo de coisa assim. Mas é quando a gente tem um vislumbre do Rodolfo. Ele ajuda a Sofia a fugir com o Bruno, né, o enteado do Rodolfo, e o neném, o menininho que nasceu, pra afastar os meninos da família Lascano. E isso até debate com um flashback que ele tem com o César, né? O Rodolfo e o César, que o César joga na cara dele que ele não nasceu pra ser pai e tudo mais, que foi depois que a Sarah morreu, né? Quando eles sabiam que a Sarah tava grávida e achavam que era do Rodolfo. E ele fala pro Rodolfo que você não nasceu pra ser pai, não sei o quê. Aí eu fiquei tipo, tadinho. Aí ele mostra que sim, ele poderia ter sido um pai ótimo, protegendo os meninos, né? E tudo mais. E provavelmente seria um pai ótimo pro filho da Sarah mesmo, também. Muito rápido ele arruma um avião pra levar a Sofia e os meninos embora. E nessa cena, quando eles vão embora, ele abraça o Bruno e diz que ama muito ele. E eu fiquei tipo, seu otário, fofinho. E eu fiquei muito feliz com o final da Sofia, mesmo ela sendo uma otária, vaca. Mas em contrapartida a todo esse amor paternal do Rodolfo, a série inteira ele quer de qualquer jeito botar o Alex de volta na cadeia, alegando que o Alex tinha destruído a vida dele e tudo mais depois que o Alex saiu da cadeia, e começou a vingança, né? Ele tava dizendo que a culpa era toda do Alex, e ele falou isso pro Chema. E o Chema ficou tipo, você sabe que a culpa é nossa, a gente que ferrou com tudo naquela época. E ele ficou tipo, não, a culpa é do Alex, ele tem que ir pra cadeia. Então eu queria mais era que o Rodolfo se ferrasse também. E ele nem se ferra. O César, por incrível que pareça, se mostrou menos vilão nessa temporada. Apesar de tudo que ele fez de ruim, né? Porque ele é uma pessoa horrível. Foi ele quem salvou a Sarah, né? Tem um flashback que mostra uma cena em que a Sarah tava sendo quase morta por um homem. E ele atirou nesse homem e salvou a Sarah. Inclusive, o corpo que tava enterrado no quintal da casa do Alex era o corpo desse homem que tentou matar a Sarah. Então o César matou ele e fez o Sérgio, aquele comparsa safado dele, cavar e enterrar o corpo. Então naquela cena que a gente viu na primeira temporada, que a gente viu um pedaço, as cenas bônus da segunda temporada, que tem uma cena em que uma pessoa tá no escuro, assim, tipo, alta, assim, atirando pra baixo numa pessoa na chuva. Era essa cena, era o César e a Sarah tava no chão, né? E a pessoa por cima dela, agarrando ela pra matar ela. E essa pessoa que tava enterrada, que tentou matar a Sarah e foi enterrada, é uma pessoa muito importante, então preste atenção nisso. Eu não vou falar aqui porque é um spoiler muito, meu Deus do céu, mas ela é uma pessoa importante. Mas nessa história toda, o que eu achei engraçado foi o César ir defender a Sarah, sendo que ele alegou pra todo mundo que... Ele alegou pra ela, né? Falou na cara dela que não queria nada com ela e tudo mais. Ainda mais quando descobriu que ela tava grávida. Disse que ela grávida, ela não servia de nada pra ele. E eu fiquei tipo... não serve de nada, né? Cachorro. Uma outra cena que a gente vê também o lado dele não vilão... Não vilão, é porque eu não queria falar bonzinho, porque ele não é bonzinho. É quando ele implora pro Alex. Implora, ele ajoelhou
na frente do Alex pra poder pedir a ele pra ajudar a resgatar a Elisa, que tinha sido sequestrada pelo Sérgio, porque o Alex se soltou as informações sobre o cassino, as informações proibidas, incluindo sobre o subsolo, né, que é onde fica o prostíbulo. Então, como o César já ia se ferrar porque o Alex entregou ele foi lá e entregou o Sérgio pra polícia por causa das mortes das prostitutas, né, que ele espancava no prostíbulo e depois desovava o corpo delas por aí. E acho que pelo fato do Alex ter exposto todos os podres dele em relação ao cassino, o César já não tinha mais o que perder. Então eu acho que isso também fez ele perder um pouco a pose de vilãozão fodão. E eu queria destacar que, como o César foi a pessoa que matou a pessoa que tá enterrada no quintal, que tava enterrada no quintal, ele é a única pessoa que pode salvar o Chema. E eu já vou falar sobre isso, sobre o fato do Chema ter ido pra cadeia. Sim, ele vai pra cadeia, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. E falando em vilão, nessa temporada a gente tem um destaque na Marifê, que eu acho que é mais uma vítima do que uma vilã, né? Porque ela tava lá pelos motivos errados. Mas ela também foi bastante vilã, porque ela foi bastante merda. E eu acho que todos estavam esperando por isso, né? Por esse destaque na Marifê. Porque ela teve aquela introdução dela como Diana Caçadora, né? Na primeira temporada. Então é óbvio que a gente tava esperando um desenvolver dela aí na segunda temporada. E a gente precisou, né, desse destaque nela na segunda temporada pra gente entender as motivações dela, por que ela tava ajudando o Alex. E sim, tudo é explicado. Mas, na verdade, ela foi motivada por uma vingança, né? Eu acho que eu falei isso já, mas isso eu não falei, né? Só que ela queria se vingar da pessoa errada, né? Porque ela não sabia qual era a verdade por trás da história toda. E a história consiste basicamente no fato da mãe dela... A mãe dela era funcionária da Mariana, né? Da casa dos Lascano. E um belo dia a mãe dela sumiu, então a Marifer tinha na cabeça como era uma família ruim, e a Marifer já era adolescente na época que aparece os flashbacks dela na primeira temporada, quando ela já era adolescente. Então foi nessa época que a mãe dela sumiu, e ela tinha na cabeça que a família Lascano tinha sumido com a mãe dela, então ela tinha esse plano de vingança contra os Lascano, e acaba que ela não queria, ela não foi se vingar diretamente do César e da Mariana, ela quis se vingar, comendo pelas beiradas, né? Se vingar primeiro, fazer umas merda com os filhos e tudo mais, pra poder depois ferrar com eles dois, lascar os Lascano. Sempre quis fazer essa piada. E ela tem uma ligação muito mais profunda com a Sarah do que a gente pensa, né? A gente pensa que elas eram só melhores amigas e a Sarah surtou e tudo mais. Mas não, elas têm uma ligação muito profunda. E é mostrado através dos flashbacks, até que eu disse que tem flashback antes da Sarah nascer, enquanto a Marifer já tava viva, mas já tinha nascido, mas a Sarah ainda não. É uma coisa que eu não quero falar muito porque é um spoiler muito grande, é uma coisa muito importante na série, eu não gostaria de falar sobre isso. Mas é brabo. Surpreendente pra caramba. Eu não imaginei de jeito nenhum que aquilo aconteceria. Outra coisa que a gente esperava, na verdade eu não sei você, mas eu esperava muito, era saber mais sobre o Nicandro na segunda temporada, porque na primeira temporada a gente vê ele, né, algumas vezes, como em Vale, né, na casa da família Lascano, só que ele não teve foco, o que eu achei que, bom, provavelmente na segunda temporada ele vai ter foco, porque na primeira eles falam muito sobre todas as pessoas que estavam lá quando aconteceu a morte da Sarah, e ele era uma das pessoas que estava lá. Então eu tava muito ansiosa pra saber sobre isso. Qual é a história do Nicandro? O Nicandro era amigo do Rodolfo, né? Era aquele típico riquinho, problemático, estranho. Mas depois do acidente que a Sarah sofreu, os pais do Nicandro levaram ele pra fora do país porque eles acreditavam que o que tinha acontecido com a Sarah era uma armação pra ferrar o Nick. Acabou que não era só isso. E sim, o Nicandro volta. Na verdade, isso nem é tão spoiler, porque se você viu o trailer da segunda temporada, você sabe que o Nicandro volta, porque aparece no trailer. Eu gostei de como o Nick chegou, mas eu fiquei meio assim, porque primeiro ele tava do lado da Marifê, mas ele também queria saber o que tinha acontecido com a Sarah, quem tinha matado a Sarah, né, quem o Alex descobriria quem matou a Sarah, e ele acaba ficando do lado do Alex. Mas eu achei muito estranho, porque foi uma coisa que destacaram bastante na série. Tanto que tem um episódio que o nome é Nunca Fomos Amigos. O Nicandro destaca essa parte, bastante essa parte, que nunca fomos amigos. E o Alex também repete que nunca fomos amigos. E eu fico assim, se vocês nunca foram amigos, o que você tá fazendo aí ajudando o Alex? Achei estranho, bastante estranho. Mas ele sabia de muitas coisas que eram muito importantes, até sobre a Sarah mesmo, principalmente sobre a Sarah, né? Que eram as fotos que o Elroy tirou dela enquanto estava perseguindo ela, que a Mariana mandou, né, o Elroy perseguir
a Sarah. Quando eu vi o Nick pela primeira vez, eu sabia que era ele porque não aparece a cara dele de início. É primeiro, tipo, o Alex fazendo as coisas dele lá, as tramóias dele, e tinha uma pessoa seguindo ele. E a pessoa, tipo, tinha um cabelo aqui assim, e era um homem, né, alto e tudo mais. Então, de início eu pensei assim, Nicandro. E eu acertei. E eu devo dizer que eles acertaram muito no ator, que ele é um gato. Agora eu vou falar sobre algumas coisas que eu não gostei, porque é impossível a gente gostar de 100% da coisa, sempre tem alguma coisinha que a gente não gosta. A primeira coisa é sobre a morte do Lorenzo, que é o namorado, o marido do Chema. Eu sei que a morte dele foi algo importante, porque o Chema se sentia muito culpado por tudo que o Alex passou na prisão, e ele queria pagar essa dívida com o Alex, né? Desde o início, na verdade, ele queria livrar o Alex desse problema todo. Mas ele não podia fazer nada, né? Porque o pai dele tava lá, o César, otário. Então o Lorenzo precisou morrer para que o Chema não tivesse o que perder e tivesse coragem para ir até a polícia e se entregar. Tanto pela morte do ex-namorado da Clara, né? Aquela menina que fez a barriga de aluguel deles. E ele invadiu a casa do Chema e atacou o Lorenzo até. Mas o Chema matou ele para defender o Lorenzo. Ele foi lá e se declarou culpado tanto pela morte desse ex-namorado da Clara, como pelo corpo encontrado no quintal do Alex, porque ele não queria que o Alex levasse a culpa e ficasse mais tempo dentro da cadeia, porque ele já sentia que devia isso ao Alex. Então ele foi lá e se declarou culpado pelos dois crimes. E é como eu falei lá atrás, o César é a pessoa que matou aquela pessoa que estava enterrada, né? Então ele seria a única pessoa que poderia inocentar o Chema disso, mas é óbvio, nem sei na verdade se ele vai fazer isso, né? Eu espero que sim, porque é um filho da mãe e ele merece estar na cadeia. Se ele fizesse isso, o Chema seria inocentado e ele só teria que responder pela morte do Moncho, que é o ex-namorado da Clara, só que como legítima defesa, obviamente, porque foi legítima defesa. É triste, cara, porque eu gostava do Lorenzo, né, porque ele não tinha nada a ver com isso e ele só, cara, ele amava o Chema e eles estavam juntos e só por causa do Chema ser um lascano é que ele se lascou mesmo. Outra coisa que mexe muito comigo também é a morte da Clara, né, que é a menina que faz a barriga de aluguel, né, a amiga do Chema, que tá pegando ele. Logo no início a gente descobre que a Clara, na verdade, é irmã da Marifê e que também tá envolvida no esquema de vingança, né, da Marifê. Infelizmente a Clara morreu numa confusão que ela teve com a irmã. No caso, a irmã dela tava com uma arma na mão e tudo mais, e elas ficaram se embolando, tipo, não, 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 e a arma cai no chão e dá um disparo, né, com a porrada que deu no chão, ela dá um disparo e acaba acertando na Clara, só que não dá pra salvar nem ela, nem o bebê, então, e ela já tava com um barrigão grandão, então acaba que os dois morrem. Eu entendo que aquilo foi uma forma de fechar o ciclo da Clara, porque, tipo assim, o Chema, ele vai pra cadeia. E o Lorenzo morreu. O que ela faria, mano? Não teria o que fazer, entendeu? E depois acontece também da Marifê, né? Morrer. Porque do jeito que é novela mexicana, essa série, eu não acredito nada que ela tenha morrido. Então, como seria, né? O que seria da Clara? Então, acho que isso foi a solução pra não dar mais merda pra ela. Mas mesmo me conformando, mexeu muito comigo. Eu acho que pelo fato dela estar grávida, né? E ter o bebê tendo morrido também junto com ela. E agora vamos pra pergunta de R$1 milhão. Quem matou a Sarah? Sim, a gente descobre, né, no final da temporada, no último episódio, a gente descobre quem matou a Sarah, mas a gente também é enganado em relação a isso. Quem cortou o paraquedas foi a Marifê. Ela tava muito raivosa de como a Sarah tava agindo com ela e como a Sarah tava ficando estranha. E a Marifê acabou ouvindo a conversa entre a Sarah e a Mariana, que a Mariana fala pra Sarah, aproveita, vai sim, vai dar uma volta, aproveita que a barriga ainda não tá crescendo, aproveita a vida. E eu fiquei assim, sua cobra traiçoeira. Eu achei engraçado como a Marifê tava em Vale, né, na casa dos Lascano, mas, né, fazer o quê? Mas o que eu não esperava era o final. Eu já tinha me conformado que a Marifê tinha matado a Sarah, porque a Marifê confessa pro Alex que cortou, sim, foi ela que cortou a corda, tinha sido ela que tinha matado a Sarah. Mas acontece que logo depois de tudo que acontece, a cena final mesmo da série, da segunda temporada, do último episódio, aparece o Nicandro e ele tá vendo uma pasta, né, de documentos médicos da Sarah, que tinha a foto da Sarah, a foto do doutor, e tinha sobre as sessões, né, da Sarah com o psiquiatra. Na foto da Sarah tinha escrito que ela era a paciente número 1, tipo, a primeira paciente de uma coisa. Aí o Nicandro, ele usa o celular pra falar com o médico e diz que o médico tinha feito certo, que não devia, que tava certo em não contar as coisas pro Alex, né, a verdade pro Alex, que o pai do Nicandro estava satisfeito com o trabalho do psiquiatra e que ninguém deveria saber que eles eram os assassinos. O Nicandro fala, nós somos os assassinos. Ele não pode saber que nós somos os assassinos. Que nós matamos a Sarah. Então é tipo assim,
você sabe que não é só o Nicandro e só o pai dele. Provavelmente o médico também tá envolvido, né? Obviamente. E provavelmente tem mais gente ainda. E que era bom o Alex acreditar que tinha sido a Marifê mesmo que tinha matado a Sarah. Aí abre uma portinha pra uma próxima temporada, né? Esse desfecho aí do Nicandro assumindo que era um dos assassinos, mas não explicando tudo. E eu percebi o porquê de tanta informação e tudo mais. Eles queriam chegar, tipo assim, no ponto de não restar dúvidas e então jogar essa bomba na nossa cara, que é a gente achar que foi realmente a Marifê e na verdade não foi. A gente tem algumas coisas pra esclarecer, obviamente, tem algumas pontas soltas além do Nicandro assumir que era um dos assassinos. Tipo, a motivação do Nicandro pra fazer tudo que ele tava fazendo, né, pra estar envolvido nisso tudo até o pescoço. Ou o que o psiquiatra tava fazendo com a Sarah, porque como tava escrito na foto dela que ela era a paciente, a primeira paciente, era como se ela fosse uma cobaia de algum experimento. E tem a cena até que ela tá passando pelo tratamento de choque. Só que a gente viu ao longo da série a mãe dela falando com o psiquiatra, mas nessa hora do tratamento de choque, a única pessoa que estava perto foi a Marifê, né? A única pessoa que estava vendo tinha sido a Marifê. Era a Marifê que estava vendo enquanto a Sarah estava levando o choque. Eu acredito que isso tenha sido não para ajudar ela, mas para piorar a situação se ela realmente foi esquizofrênica, porque a gente não tem certeza pelo fato do médico ter mentido pro Alex. E eu realmente acredito que a Sarah não tenha morrido na porrada da água, né? Obviamente, como a Marifê disse, que ela tinha cortado a corda, mas o Nicandro disse que foi eles quem mataram ela. No caso, ela não morreu na queda da água, né? Até porque a gente não tem cenas dela no hospital sendo socorrida depois do acidente. Então, ela poderia estar viva. O Nicandro matou ela? Ou o médico? Ou alguém mandado pela família do Nicandro? Aí não tem como a gente saber ainda, né? Quero saber também como a Mariana vai ficar, porque no final da temporada ela tá louca, surtando, por causa de tudo que ela fez, né? Ela começou a pensar sobre tudo isso e sobre a morte, né, do César. Então ela pensa muito e começa meio que a alucinar dentro de casa, vendo coisas que não tinha e tudo mais. E sim, o César morre. Ele forja a morte dele pra se livrar do problema, né, obviamente. Mas isso é uma coisa que é mais profunda, então vocês têm que assistir pra entender melhor. E, cara, eu não aceito que ele se livre, porque no final da temporada, no final da série, ele tava numa ilha paradisíaca. Enquanto tava todo mundo lá se ferrando, ele tava na ilha paradisíaca, feliz da vida, com uma gata bonita pra caramba. Então eu espero realmente que na próxima, se tiver próxima temporada, que eu acho que vai ter, ele se ferre bastante na próxima temporada. Como eu disse, se tiver a próxima temporada, eu já estou realmente ansiosa por ela. E eu maratonei a série, tipo, de ontem pra hoje. Então, ontem, no caso, do dia 19 pro dia 20, né? Eu acho que essa temporada tava melhor ainda do que a primeira. E espero que a próxima temporada seja a última, né? Pra resolver todas as pontas soltas que a gente tem agora. Pra finalizar tudo e não ficar uma coisa chata, pesante, porque eu já acho que já tá longa demais. Acho que eles poderiam ter finalizado nessa temporada ainda. E é isso, né? A minha opinião, o que eu gostei, o que eu não gostei. Se você tem uma teoria, me fala aqui embaixo e me fala o que você achou também da série. Se você chegou até aqui, é porque você gostou. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, siga a nossa página no Instagram. E é isso. Beijão e até a próxima.